Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rota Lusitana. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio. Mostro um pouco do meu dia a dia, da minha rotina de viagens aqui pela Europa. Mostro um pouco da rotina nos caminhões, as imagens dos lugares e falamos de tudo um pouco, algumas dicas e algumas informações também. Palco do momento, estou aqui na França, rodovia A63 em direção a Bordeaux. Pessoal, eu estava conversando com um amigo meu que mora no Brasil, em São Paulo, e ele estava me contando que tem planos de vir morar em Portugal, tem muita vontade de se mudar para Portugal. E ele estava lá me perguntando algumas coisas, né, tirando algumas informações, algumas dúvidas. E ele me perguntou a respeito do qual seriam os primeiros passos que ele deveria dar assim que chega em Portugal, né, a nível de documento, para já orientar a vida assim que chega em Portugal. Essa deve ser uma dúvida que muitos que estão planejando em vir morar em Portugal, se mudar para Portugal, têm. Então, por que não fazer um vídeo que pode aí ajudar e clarear as ideias, né, das pessoas que têm esse planejamento. Mas antes, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no botãozinho vermelho de inscreva-se, ative o sininho das notificações aí para receber as notificações de novos vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo no canal, eu posto em média 3 vídeos por semana, muita informação. Então ative o sininho para não perder nenhuma novidade. No final do vídeo, se curtirem, deixe o like para fortalecer também o canal. Para quem vem a Portugal como turista, que é a forma que a maioria das pessoas vem, né? Assim, que não é com nenhum tipo de visto específico, nem, né, com um trabalho já arranjado, contratado por alguma empresa. Isso é errado? A pessoa vir com um turista e depois buscar a legalização, ficar no país e buscar a legalização, isso é ilegal? Não. Tanto não é que o país permite essa prática. E por quê? Portugal tem um acordo com o Brasil, unilateral, em que permite qualquer cidadão brasileiro que venha a Portugal como turista e desperte o interesse em ficar no país mediante arranjar um trabalho ou mesmo uma promessa de trabalho, ou mediante a desenvolver alguma atividade remunerada no país, qualquer cidadão brasileiro pode fazer um pedido formal de legalização em Portugal, desde que ele siga o passo a passo da legalização, com tudo aquilo que é exigido em termos de documentos, e também exigido do próprio cidadão. Eu já ouvi muita coisa na internet que alguns, até mesmo em canais de YouTube, porque vem como turista e depois ficam. Olha, o próprio país permite. É uma lei que o país permite, pelo acordo que Portugal tem com o Brasil. Então, desde que o cidadão brasileiro desperte o interesse em ficar e siga o passo a passo, tudo de forma legal, não há nada de errado, legalmente correto.
bem? Todo esse processo é chamado de manifestação de interesse. O que é a manifestação de interesse? É o ato de você despertar um interesse em ficar no país, em fixar a morada e fazer um pedido formal via documentos junto ao CEF, que é o que? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o departamento em Portugal, o departamento que cuida das fronteiras do país e que cuida da parte dos imigrantes. Para que você faça essa manifestação, você tem que juntar uma série de documentos que o CEF vai exigir. Mas nesse vídeo eu vou falar dos dois principais documentos que assim que você chega, antes de fazer a manifestação, você precisa tê-los, que são o número de contribuinte, o chamado NIF, número de contribuinte, que é um número equivalente ao CPF no Brasil. É um número fiscal, além de um número que serve como um número também de identificação. Depois que você está legal no país, você vai ter um outro número que vai ser um número no título de residência, mas aí você já vai ser um número já que quando você estiver legal. Antes disso, o NIF serve como um número de identificação, mas principalmente um número fiscal. Você não chega ao título de residência se não tiver primeiramente o NIF. Antes de tudo, você tem que ter um número de contribuinte. E o outro documento que também vai ser exigido quando você for manifestar os seus documentos junto ao CEF, e ele também é um documento de extrema importância para que você consiga um contrato de trabalho, é o número de inscrição social, o número da segurança social, o seu número de segurança social, que é equivalente ao PIS no Brasil. Com esse número, através desse número é feito as contribuições, que são os impostos que as empresas pagam à segurança social para você, é o chamados descontos junto à segurança social, né? Tanto que se você vai se legalizar depois de fazer a manifestação de interesse junto ao CEF via contrato de trabalho, quando você se apresentar no CEF, quando eles te derem uma data e você for lá se apresentar para apresentar todos os documentos que eles vão pedir e conseguir a sua legalização, uma das coisas que eles vão consultar são as suas contribuições sociais, que são o quê? Esses impostos que a empresa que te contratou vai pagar mês a mês, são os descontos. Assim como no Brasil é pago o INSS, a empresa paga o seu INSS, para que no futuro sirva ou para você se aposentar, ou se você tiver algum problema de saúde e precisar se afastar do trabalho, ou algum tipo de invalidez, alguma coisa desse tipo. A segurança social em Portugal é a mesma coisa. A segurança social é pago para que no futuro você se aposente, e é também uma segurança para caso você venha ter algum problema de saúde e precise se afastar ou alguma coisa do tipo. Para nós que somos imigrantes, a contribuição é imprescindível, porque é através dela que o CEF nos legaliza, porque o país precisa de mão de obra e o país precisa das contribuições. Assim como os portugueses descontam para a segurança social, né? Eles pagam esses impostos, nós brasileiros também pagamos. Então isso é bom para todos, é bom para o país ganha com isso. Por isso que o país tem interesse em legalizar. Quando eu cheguei, a maioria das empresas que
tinham interesse em te contratar por um contrato de trabalho, ela já pegava e fazia sua inscrição junto à Segurança Social. Então a Segurança Social gerava um número para você, né, que é o número de inscrição social, te gerava esse número social através do pedido da própria empresa. De uns tempos para cá, então um pouco antes aí da pandemia, as coisas começaram a mudar um pouco, as empresas começaram a parar de fazer esse pedido. Não sei porquê, não sei se gera algum custo para as empresas. Eu sei que algumas empresas estavam exigindo para te dar o contrato de trabalho, te contratar via a um contrato de trabalho, já estavam exigindo que você já tivesse o número de segurança social. Porém, esse número de segurança social, ele está atrelado a você ser contratado por uma empresa. Então o CEF, ele tem um outro método de legalização, outro método de manifestação de interesse, que é a manifestação de interesse por recibos verdes, que é como se fosse mais ou menos um microempreendedor no Brasil, como você abrisse um número de microempreendedor no Brasil e pagasse o INSS, pagasse o INSS por conta. Foi então que muitas pessoas começaram a adquirir o número de segurança social via recibos verdes. Por quê? Até então, antes, para que você tivesse o número de segurança social, uma empresa te contratava e ela fazia o pedido junto à segurança social. A única forma que você tem de conseguir a segurança social sozinho, sem ser através de um contrato de trabalho, é através do recibo verde, porque você abre a chamada atividade e como você vai fazer contribuições, a segurança social te fornece um número social para que você possa fazer as contribuições através desse número. O NIF, o número de contribuinte, que ele é um número que vem antes, que assim que você chega em Portugal, a primeira coisa que você tem que providenciar é o NIF, é o principal de todos. Eu costumo dizer que o NIF, ele é o pai dos documentos, ou, se preferirem, a mãe dos documentos, porque ele é o primeiro documento. Sem ele você não começa a vida em Portugal. Tudo é através do contribuinte, do NIF. Então, assim, o NIF, ele vem antes do número de segurança social. Por quê? Para que você peça um número de segurança social, abra uma atividade dos recibos verdes, ou uma empresa possa fazer um contrato de trabalho para você, você precisa ter o número de contribuinte. Então ele é o primeiro documento que você precisa providenciar assim que você chega ao país e desperte o interesse em fixar residência em Portugal. É a Finanças que trata do número do contribuinte. Para que você consiga esse número de contribuinte, precisa que uma pessoa que tenha documentos portugueses, não necessariamente ela precisa ser um português nativo, ela vá com você e assine lá como sua representante, como se responsabilizando por você, vamos dizer assim, fiscalmente, né? É mais ou menos como fosse um fiador, como se essa pessoa fosse te dar fiança, né? Então é assim, é complicado porque é uma situação em que, se você gerar alguma dívida, alguma coisa no período que você ainda está sob responsabilidade fiscal dessa pessoa, as Finanças vai cobrar dessa pessoa que foi sua representante fiscal. Mas até que você consiga essa emancipação fiscal, o seu representante fiscal está responsável por você em questões relacionadas aí
a dívidas, a multas de qualquer espécie. Os dois principais documentos, assim que você chega em Portugal e depois desperte o interesse em ficar no país, você tem que tratar do número de contribuinte, o NIF, e depois, posteriormente, o número da Segurança Social, que são esses dois documentos. A partir daí que você vai conseguir trabalho, alugar imóveis, e também esses dois documentos farão parte da juntada de documentos para que você faça sua manifestação de interesse e depois leve os documentos ao CEF, para que o CEF possa fazer análise desses documentos. Que é assim, fique claro, mesmo depois de você levar os documentos ao CEF, não é garantido que o CEF vá te dar a sua legalização, vá fornecer uma legalização para você. Ele vai fazer uma análise desses documentos, vai ser feita uma análise sobre cada documento, sobre a questão das contribuições. Só a partir desse processo é que lhe é fornecido a sua legalização. Mais para frente eu pretendo fazer outros vídeos relacionados à legalização. Deixe aí nos comentários sobre o assunto, e mais para frente eu farei novos vídeos relacionados a esse assunto, porque são perguntas que eu sempre recebo de várias pessoas, e nada melhor que, ao invés de eu responder para cada pessoa, eu responda via o canal, via vídeo, que é uma coisa que eu acho que pode ajudar mais amplamente as pessoas, né? E é uma das intenções do canal, é contribuir e ajudar aí na caminhada de todos. Ok? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixe um like. Quem ainda não foi inscrito, lembrando, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.